Ok, pessoal, estamos retornando aqui para mais uma disciplina e hoje nós estamos iniciando a disciplina Soteriologia. Espero que essa matéria venha trazer bastante edificação a todos, crescimento, desenvolvimento, que nós possamos entender ainda mais a grandeza do nosso Deus, a sua soberania, a sua misericórdia para a salvação do homem. Então, o objetivo específico dessa disciplina é identificar a doutrina da salvação como a providência de Deus em resgatar o homem da escravidão do pecado, para um relacionamento eterno com o Criador. Então, aí está o objetivo dessa matéria, dessa disciplina, ok? Identificar, então, a doutrina da salvação. É exatamente sobre isso que trata a disciplina chamada de soteriologia. Então, a salvação como uma providência de Deus para resgatar o homem da escravidão do pecado, visando, então, o relacionamento eterno com o Criador. Então, a aula 1, vamos, nesta primeira parte, definir o termo soteriologia. Então, vamos lá. Olha aí o que significa, então, esse termo soteriologia. É possível que vocês já tenham ouvido, né? Mas não é muito comum. Nas pregações, os pastores não utilizam termos técnicos da teologia e realmente numa pregação não é esse o objetivo, mas trazer uma mensagem clara, fácil e objetiva para os membros da igreja. Porém, vocês estão fazendo um curso de teologia, esses termos se tornam importantes e interessantes para o conhecimento de vocês, porque vai ampliar ainda mais o entendimento sobre a grandeza e o poder de Deus a respeito da salvação. Então, vamos lá. A soteriologia é o estudo da salvação humana. A palavra é formada a partir de dois termos gregos, sotérios, que significa salvação, e logos, que significa palavra, princípio, estudo, tratado. Isso significa, então, a palavra logos. Logo, soteriologia é a disciplina que trata do estudo da salvação, ou a doutrina da salvação, que é o termo mais usado no meio teológico. Doutrina da salvação, soteriologia, sotérios, e logos significa, então, estudo, significa até mesmo doutrina. Logos, soteriologia, é a disciplina que estuda a doutrina da salvação. Então, vamos lá, caminhando. Vamos agora já começar a definir e diferenciar soteria de sozo. Então vejam aí essas duas palavras que também não é comum para vocês, provavelmente. Alguns que estudam um pouquinho mais, principalmente a palavra sozo, talvez já seja mais familiar, né? Eu escrevi aí sozo, que eu transliterei do grego, para vocês entenderem a pronúncia da palavra, tá? Mas nós vamos falar dela no próximo tópico. Então, agora vamos definir e vamos entender o significado da palavra soteria. Aí em Atos, capítulo 4, versículo 12, nós temos esse versículo aí relatado por Lucas, porque Lucas foi o escritor do livro de Atos. Na verdade, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos. Nesse versículo aí, ele começa dizendo: e não há salvação em nenhum outro. Tá? A continuação do versículo vai deixar claro que a salvação é mediante a Cristo, Jesus apenas. Veja, e não há salvação. Essa palavra salvação no grego é essa palavra aí, soteria. Soteria. Então, qual é o significado desta palavra soteria? Primeiro, soteria é um substantivo, tá bem? Então, veja, é um substantivo e tem os seguintes significados. No item 1 aí, livramento, preservação, segurança,
salvação. Então, isso é soteria. 1A, livramento das moléstias de inimigos. 1B, no sentido ético, aquilo que confere às almas segurança ou salvação. Muito bem, referindo-se também 1B1 da salvação messiânica. Então, soteria, todas as vezes que a palavra salvação está nas nossas versões, todas as vezes que aparece a palavra salvação nas nossas versões, no grego é a palavra soteria, que tem todos esses significados aí. Então, a salvação, ela engloba, é um pacote que Deus confere àquele que crê, visando, então, principalmente a salvação eterna. Aí eu quadriculei em vermelho, lá na base, você pode ver, salvação quádrupla, ou seja, a salvação ou a soteria, ela tem essa expansão aí, né, de salvar, por exemplo, da penalidade do pecado. Então, das 4 ações, essa é a primeira que está relacionado aí por A.W. Pink, tá? Salvar da penalidade do pecado. Depois, salvar do poder do pecado, tá? Salvar da presença do pecado e, mais importante, do prazer de pecar. Veja o quão ampla é essa palavra, o sentido dela, de soteria, tá? Então, nessa definição de A.W. Pink, aí, essa questão de salvar da penalidade, porque o pecado nos trouxe a morte. Todos aqueles que estão debaixo do pecado, segundo a palavra de Deus, estão debaixo de condenação, e essa condenação é eterna, é a condenação no lago de fogo e enxofre, no Guiena, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, essa condenação, nós estamos livres dessa penalidade por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, a causa da salvação está em Deus. A causa da salvação está em Deus. Porém, o ato salvífico está na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a salvação, a soteria, ela não nos livra apenas da penalidade, mas ela nos livra também do poder do pecado. Então, a partir do momento que nós temos a experiência do novo nascimento, o que é um novo nascimento? Todas as vezes que o evangelho é pregado, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence o pecador. Então, aí inicia um processo de libertação do poder do pecado. Mais ainda, libertação da presença do pecado. Entretanto, nós temos a consciência de que, neste corpo corruptível, nós ainda estamos lutando diariamente contra o pecado que habita na nossa natureza carnal. Mas aí o A.W. Pink finaliza dizendo que essa salvação, essa soteria, ela nos liberta também do prazer de pecar. E isso é muito intenso, porque o prazer no pecado, ele está muito vinculado, muito conectado, muito anexado à natureza carnal, à natureza humana que nós herdamos em Adão. Então, a salvação é um processo que Deus opera em nós. A soteria é esse processo que Deus está operando em nós, levando-nos a um crescimento constante. E no processo da santificação, no processo da salvação, da soteria, vocês vão ver que a santificação faz parte de todo o processo. Então, nós vamos ver isso ainda hoje. Então, isso é soteria. Então, é um substantivo e requer esse entendimento de livramento, preservação, segurança, salvação.
Então, nessa palavra soteria está implícito também aquela questão da confiança que nós temos na salvação. Nós vimos na aula passada o pensamento no calvinismo, o pensamento com relação à salvação no calvinismo e no arminianismo. No calvinismo, vejam que lá no quinto item, no quinto ponto, nós falamos sobre a perseverança dos santos. Essa ideia da perseverança dos santos significa dizer que aqueles que Deus elegeu hão de perseverar dentro do pensamento calvinista. Enquanto que no pensamento arminiano, aqueles que foram eleitos por causa da presciência de Deus, dentro do arminianismo, os arminianistas creem no livre-arbítrio, e por crerem no livre-arbítrio, eles vão dizer o seguinte, que o crente que não perseverar na fé, mesmo sendo eleito pela presciência de Deus, ele perde a salvação. Entretanto, a definição da palavra soteria, ela está mais em linha com o pensamento calvinista, tá bem? Então, mas foi o que eu disse na semana passada. Se o seu pensamento é arminiano, fica com ele. Se você tem convicção de que aqueles pensamentos, aqueles 5 pontos, na verdade, que foram levantados a respeito da visão e da linha teológica do arminianismo, se aquilo gera paz no seu coração, fique com isso. Se você tem uma linha mais calvinista também, como eu disse, a ideia é que nós tenhamos conhecimento e não venhamos discutir quem está errado ou quem está certo. O que eu estou dizendo aqui é que o conceito da palavra soteria, né, que foi traduzido por salvação, por causa desta questão de livramento, preservação. Então, veja, é uma ação divina. Deus preserva a salvação dos seus filhos. Então, dentro desse conceito, não tem muito sentido em falar que Deus salva, porém o crente não permanece. Se ele não permanece, nós vamos ter que realmente cair no pensamento arminiano, que vai dizer que o livre-arbítrio dele vai dar a ele a condição de escolher continuar na fé ou não. Dentro do pensamento calvinista, o eleito, ele preserva na fé por causa dessa preservação que o próprio Deus realiza na vida dele, em todo o processo salvífico. Segurança, novamente aqui, segurança é uma confiança plena de que a salvação, uma vez realizada, ela está concretizada. Tudo bem? Então, isso é o significado da palavra soteria, que envolve esse pacote salvífico de Deus, e a base está na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Agora, a palavra sozo, né, que eu transliterei por sozo. Por quê? Porque realmente a leitura dessa palavra sozo no grego, a leitura, quando você translitera, a leitura correta é sozo, ok? Então, vamos ver o significado dessa palavra sozo. Enquanto soteria é um substantivo, sozo é um verbo, e nós vamos deixar claro isso para vocês. Agora, o versículo completo de Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, referindo-se a Cristo. Somente nele há salvação. Porque abaixo do céu, ou debaixo do céu, não existe nenhum outro nome. Então, existe um único nome, e é Jesus Christos no grego, ou seja, Jesus Cristo. No hebraico, Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus, o Messias. Tá? Esse é o nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora veja,
Lá na primeira linha do versículo, nós temos a palavra salvação. Aqui finaliza com salvos. Então, veja, sozo, essa é a palavra. Se você der uma olhadinha, então, salvos está quadriculado, aí puxa uma setinha e você tem, então, a palavra sozo, não é? Que a pronúncia é sozo, como eu disse, tem um Dzinho aqui, né? Que praticamente não aparece na pronúncia, né? Mas é essa a ideia. Então, veja, sozo, o que significa? Tá? Primeiro, é um verbo, tá? Substantivo, na gramática, é algo que está se referindo a um nome, tá? Geralmente, o substantivo dá nome às coisas. O verbo, ele está relacionado com a ação de alguém, tá? Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, que a ação desse verbo, ou seja, do verbo salvar, tá? Que foi traduzido por salvos aqui, esta ação significa o quê? Veja lá no item 1, salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição. Novamente, veja só, quando nós estudamos a palavra na sua raiz, no seu original, nós vamos ver consistência na questão da perseverança dos santos. Repito, qual é a questão da perseverança dos santos? No calvinismo, os eleitos perseveram porque Deus operou na vida deles. Foi uma ação divina. O sozo é o verbo salvar. Então, a partir do momento que houve uma ação divina, Deus mesmo, na sua onipotência e no seu poder, ele vai manter o crente no caminho em que deve andar. Essa é a ideia aí. Então, olha só, salvar, manter são e salvo. Se Deus está mantendo alguém são e salvo, ele não vai abrir mão daquele que ele escolheu. Não tem sentido Deus escolher e deixar o seu escolhido à mercê de uma queda, não de uma queda, não é esse o termo, né? Durante o nosso processo de caminhada com Deus, nós até temos deslizes, nós pecamos, nós temos queda. Mas aí o sentido é o seguinte, que Deus vai nos manter salvos. Aí esse verbo, ele é muito forte e significa que Deus operou a salvação, mas ele não somente operou a salvação, mas ele está nos mantendo salvos e ele nos garante a salvação. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Se você der uma olhada lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, fica bem claro isso, a questão do selo com o Espírito Santo da promessa, para que nós fôssemos guardados até o dia da nossa redenção. Muito bem, então é salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição. Isso significa a palavra sozo. Significa, então, uma salvação como uma ação divina. O verbo, né, todo verbo, ele é fruto de uma ação. Então, a ação de salvar provém de Deus. Então, nós vamos ver que esta ação, né, o sozo, provoca o que? A soteria. Ou seja, a ação de salvar, esse verbo, então, como sendo uma ação divina, vai produzir o quê? A salvação. Tá? Essa é a ideia. Então, quando você lê novamente o versículo, isso fica claro. Olha só, e não há salvação. Tá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, esse verbo está se referindo que essa ação salvífica de Deus produz a soteria, produz a salvação. Então, vejam aqui, eu quadriculei também o item 1A1, que diz: poupar alguém de sofrer.
não do sofrimento que nós temos neste mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos aflições, passaríamos por aflições. Mas essa ideia de poupar alguém de sofrer é de perecer, no sentido de condenação eterna. Então, esse verbo ele é forte nesse sentido, porque Deus poupa os eleitos, portanto, ele mantém os eleitos salvos, porque ele agiu para isso, não é? Então, poupar alguém de sofrer, de perecer, isto é, alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde. Então, o pessoal que trabalha com cura interior, pessoal que trabalha com essa área de libertação, na verdade a cura interior, ela é fruto da ministração da palavra. Quanto mais a palavra é ministrada, mais a pessoa vai se vendo curada e restaurada. Mas o pessoal usa muito esse termo sozo, se referindo a esse item aqui, tá? De cura completa, salvação plena, né? De fazer o bem, curar, restaurar, inclusive a própria saúde. Então, a salvação de Deus é um pacote que Deus nos dá, com tudo pronto, e esse pacote vai sendo desembrulhado e ele vai ser totalmente aberto no dia da nossa glorificação, em que receberemos, então, corpos glorificados, corpos não corruptíveis, como o corpo que nós temos hoje. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre soteria e sozo, né? Sozo vai provocar a salvação, ou seja, a ação divina, né? Por ser um verbo, logo a salvação é parte de Deus, a salvação não parte do homem, ok? Está em linha com aquilo que Paulo diz, que não há ninguém que busque a Deus, não há um só. Então, a salvação, ela é unidirecional, vem de Deus para o homem, é uma ação divina, tá? Então, quando Deus age nesse ponto, ele salva o homem segundo a sua grandeza, a sua soberania, segundo o seu bel prazer, é o termo que Paulo usa lá em Efésios, né? Muito bem. Aqui, então, para vocês terem uma noção da amplitude da soteriologia, veja que ela vai envolver todas essas áreas, tá? Então, começa, por exemplo, com a queda. Nós já falamos em aulas anteriores a respeito da queda. A partir do momento que o primeiro homem caiu, todos nós caímos. Então, há um pecado original que nasceu ali em Gênesis capítulo 3. Nós vimos a influência de Satanás para provocar a queda do homem. O plano e o propósito e a intenção de Satanás era que todos os homens, a partir daquele momento, em Adão, estivessem em plena condenação. Porém, Satanás, por não ser onisciente, nós já vimos isso também, ele não tem os atributos divinos, portanto, ele não tem todo conhecimento, ele não é onisciente. E por não ser onisciente, ele jamais imaginava que Deus iria resgatar o homem. Então, veja só, queda, isso ocorreu realmente, nós somos fruto da natureza adâmica, nós todos, ao nascermos da carne, somos carne, essa a linguagem de Jesus com Nicodemos, ou seja, eu sou fruto da natureza dos meus pais dos meus avós. E assim nós retornamos, cada um de nós, e chegamos em Adão e Eva, os nossos pais, que ali a vida começou. Muito bem. Soteria, então, envolve a queda, e a queda realmente ocorreu, envolve a eleição divina, portanto, Deus elege os salvos. Eu disse a vocês que a doutrina da predestinação, ela pode não ser entendida por nós. Porém, nós não podemos dizer que essa doutrina não é bíblica.
Pelo contrário, a predestinação ou eleição é uma doutrina 100% bíblica e ela é muito citada na Bíblia. Então, veja, quando nós falamos a questão ali do infralapsarianismo e do supralapsarianismo, quem não viu essa aula, retorne, assiste a aula, é importante vocês conhecerem isso. Nós falamos a questão que Deus permitiu a queda do homem. Então, veja, Deus sabia que o homem caía. Por que permitiu? Porque Deus é onisciente. E ele permitiu. Por que permitiu? A Bíblia não responde. Da mesma forma que Deus permitiu a queda, ele poderia ter permitido, ter não permitido a queda, né? Se não tivesse permitido a queda, nós não estaríamos aqui hoje estudando teologia, né? Nós estaríamos eternamente na presença de Deus. Mas a partir do momento que ele permitiu a queda, aí ele elege. No infralapsarianismo, ele cria, ele permite a queda do homem e aí ele predestina, ou seja, ele elege aqueles que hão de ser salvos por ação dele exclusivamente. Tá? Então, nós temos a queda, nós temos a eleição. Então, Deus escolhe os eleitos. Ok? Então, se você quiser rever aquela aula, eu creio que vale a pena. Muito bem, então até a eleição nós já estudamos. Agora a questão é o seguinte, como que é o processo de redenção? É o que nós vamos começar a estudar hoje, tá? Então a soteriologia envolve também redenção, envolve também conversão, tá? Mas não só isso, a soteriologia envolve justificação, santificação e glorificação. Na verdade, aqui nós temos um conjunto de doutrinas que é o ABC do Evangelho, entretanto, as igrejas de forma geral, os membros das igrejas de forma geral, não conhecem essas doutrinas. Eu não culpo o próprio membro, tá? O membro ele está ali para entrar no processo de conhecimento e de aprendizagem. Perdão. Então, eles precisam receber esses ensinos do púlpito. Então, compete à liderança, aos pastores, aos professores de EBD, estarem ministrando, pelo menos, o básico dessas doutrinas, para que o crente, então, esteja sendo sólido, fortalecido na casa do Senhor. Ontem, eu estava conversando com uma aluna e falando sobre exatamente isso. O que acontece quando um crente se desvia, né? Primeiro, a Bíblia não fala de crentes desviados, tá? A Bíblia, todas as vezes que ela cita situações como essa, está se referindo àqueles que não tiveram uma experiência de salvação. Então, nós poderemos dizer que nem todos são salvos, porque Deus escolhe o seu povo. Então, quando a gente vê, por exemplo, Judas, na verdade, ele é considerado o filho da perdição. Então, apesar de ter sido escolhido entre os 12 discípulos, entretanto, Judas traiu Jesus. Então, veja só, por quê? Porque dentro dos decretos de Deus, Judas trairia, não era João. Então, Deus não escolheu João para trair Jesus, escolheu Judas. Entretanto, o fato de Deus ter escolhido Judas e transformado e cumprido a profecia de que ele seria o filho da perdição, não isenta Judas da condenação. É interessante nós termos essa noção, porque muita gente pode pensar o seguinte: poxa, se Deus não escolheu Judas para a salvação, e na verdade ele foi o filho da perdição, ele foi condenado, então Judas não tem
não tem culpa, porque quem colocou isso no coração dele foi Deus. Não é bem assim. Por quê? Porque o homem, ele tem vontade própria e ele responde por sua vontade, tá certo? E isso se chama, então, dentro do, do meio teológico, de como que está se referindo à ação que Deus está operando na pessoa, mas essa ação não é mecânica, essa ação é psicológica por causa da vontade da pessoa. Então é diferente, por exemplo, quando a gente pega, vamos pegar, por exemplo, uma faca e nós cortamos um objeto com a faca, tudo bem? Então nós não podemos culpar a faca pela ação, porque a faca não é um ser, ela não tem vontade própria, ok? Então, veja, ali ocorreu uma ação mecânica. Então, por uma ação mecânica, a faca cortou um objeto. Então, não tem sentido eu discutir com a faca e condenar a faca porque ela cortou o objeto. Ela cortou o objeto porque por trás dela houve o quê? Uma ação psicológica. Alguém com uma própria vontade, com vontade própria, agiu para cortar aquele objeto. Na verdade, a faca nada mais foi do que um instrumento nas mãos dessa pessoa que cortou utilizando a faca. Então, os objetos, eles têm uma ação mecânica. Então, ninguém pode condenar um objeto, inclusive os objetos não têm vida, não tem sentido isso. Porém, os seres humanos, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eles têm vontade própria, o que significa dizer que, apesar de estar profetizado de que Judas seria o filho da perdição, apesar dessa profecia, Judas, usando a sua própria vontade, ele traiu Jesus. O que significa dizer que ele pode muito bem ser condenado porque ele agiu debaixo da sua vontade. Então, a nossa vontade, as nossas ações nos condenam. Não significa dizer que nós estamos em perdição por causa disso. Eu estou falando que Judas agiu, tá, debaixo dos decretos de Deus. Deus sabia e Deus o usou para essa instrumentalidade, porém, Judas, por sua própria vontade, traiu Jesus. Logo, ele é condenado. Vamos pegar o caso de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porém, Faraó foi punido, e não somente ele, mas todo o Egito, por causa do endurecimento do seu coração. Por quê? Porque, apesar de Deus endurecer o coração de Faraó, Faraó, usando a sua vontade, perseguiu e escravizou o povo hebreu. Então, ele é responsável pela sua ação, por isso ele também é condenado. Um outro exemplo, quando o evangelho é pregado a nós, o evangelho é pregado a nós, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então, vejam, o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu respondi positivamente e disse sim ao Evangelho. Eu disse sim, eu creio, eu quero Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu usei a minha vontade para isso, tá? É diferente de livre-arbítrio, tá? Então, isso nós falamos em aulas anteriores também. Seria bom, se você não pegou essa aula, rever. Por isso que é importante, pessoal, vocês acompanharem toda a sequência, tá? Porque o que eu estou desenvolvendo agora está relacionado com aulas anteriores. Então, eu não uso o meu livre-arbítrio para aceitar ou não Jesus, mas eu uso a minha vontade. Eu criei porque eu quis. Logo, cumpre-se a eleição de Deus em mim. Muito bem. Aquele que não crê, tá? Aquele que não crê
por causa da sua própria vontade, da mesma forma, tá? Ele escolheu não crer, tá? Segundo os decretos de Deus, ele não é eleito, por isso ele responde com a sua própria vontade. Isso o condena, ok? Porque senão não teria nenhum sentido Deus convencer o eleito e não convencer o não eleito. Na verdade, Deus usa a própria vontade do eleito. Deus usa a própria vontade do não eleito. Essa vontade própria que está em nós. Então, o eleito ele vai responder à sua vontade positivamente. O não eleito ele vai responder à vontade também, porém dizendo não crendo em Cristo, por isso ele está condenado. Então, a soteria vai envolver queda, eleição, redenção, conversão, justificação, santificação e glorificação. Então, a partir de agora, nós falaremos de cada um desses itens. Já falamos de queda e eleição em aulas anteriores. Hoje, a partir da próxima na segunda parte, vamos iniciar falando então da redenção, ok? Assim nós terminamos essa primeira parte, vamos dar um intervalinho aí de uns 5 minutos e retornamos logo mais.